Continuação da leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 7. Como um líder resolve os conflitos? Quando o inimigo ataca sua liderança, usa a trapaça, o desânimo e os perigos. Mas isso não é tudo. A sua seguinte linha de ataque também inclui os conflitos internos. A divisão e a discórdia são armas que usam as pessoas para lutar entre si e só as tornam ineficazes. A sabotagem interna é um dos piores problemas que um líder pode enfrentar. É como a traição. Satanás fica encantado com isso. Ele adora dividir e vencer. Uma das primeiras armas que utiliza é o dinheiro. Os conflitos causados pelas finanças são mais que qualquer outra coisa. A estatística mostra que a maioria dos divórcios tem a ver com problemas financeiros. O inimigo gosta de destruir os casamentos, a instituição na qual Deus nos ensina a relação que há entre Cristo e a Igreja. Os problemas internos destroem mais igreja que qualquer pressão externa. Satanás se dedica a destruir igrejas. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Você já viu como uma equipe de futebol se autodestrói? Quando há uma equipe de jogadores arrogantes no campo, isso pode acontecer. No lugar de batalhas contra a equipe oposta, lutam entre si. As divisões podem acontecer onde quer que haja duas pessoas ou mais. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer as coisas à nossa maneira. Os conflitos não resolvidos detêm a obra do Senhor. Era a nossa vida. Isso é verdade em seu negócio, e em seu matrimônio, e em sua igreja, e em qualquer lugar onde haja pessoas que se relacionam entre si. O líder tem de aprender a resolver os conflitos. Nestas páginas veremos a canalização dos conflitos e a arte de enfrentá-los. Veremos primeiro as causas e depois aplicaremos a solução. As causas dos conflitos. Naqueles dias o povo gastava semanas trabalhando nas muralhas. Como eles focaram suas energias principalmente ali, não cultivaram suas hortas. A consequência era que a comida estava acabando. Ora, o povo, mulheres e homens, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós somos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Havia muitas bocas para alimentar e não havia comida suficiente para todos. Havia inflação, preços altos e eficácia de alimentos. Talvez nos perguntemos se eles estavam fazendo a obra do Senhor, porque Ele permitiu que houvesse escassez. Eu creio que o fato de fazer a obra do Senhor não nos isenta dos problemas comuns da vida, só porque estamos fazendo o que devemos. Isso não significa que nosso carro não vai quebrar. O fato de estar dedicados ao ministério não vai evitar as enfermidades graves ou outros problemas. Talvez não saibamos sempre exatamente o porquê, mas podemos sim saber o propósito de Deus conosco e que cresçamos sempre.
Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. Suas casas estavam hipotecadas ao máximo, estavam em uma escravidão financeira, tirando dinheiro de suas casas, hipotecando-as cada vez mais, só para pôr comida na mesa. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. O terceiro problema era os impostos elevados. Aquelas pessoas pediam dinheiro emprestado só para pagar os impostos. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escrava e não podemos fazer nada, pois nossas terras e nossas vinhas pertencem a outros. Estavam tão atolados em dívidas que na realidade venderam membros da família só para sobreviver, para pagar as dívidas. Eles eram obrigados a entregar seus filhos para trabalharem como escravos. Os impostos elevados, a quantidade de hipotecas, os preços altos, o trabalho forçado durante um número excessivo de horas. Isso se parecia com a seção de negócios dos jornais de hoje. A Bíblia é atual. No entanto, aqueles tempos difíceis não eram a raiz do problema. O primeiro versículo diz: o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Eles se queixavam entre eles mesmos. Os judeus ricos estavam explorando os judeus pobres. Em um tempo de grande crise, aproveitavam-se do infortúnio dos pobres e geravam capital com ele. Os que tinham dinheiro e comida diziam: se me vender sua casa, dou-lhe comida. Posso emprestar-lhe dinheiro, mas com um juro alto. E se você não puder pagar o empréstimo, levarei seus filhos como garantia de pagamento. Exploravam-se entre eles mesmos. Em lugar de ajudar e dar aos pobres, estavam emprestando o dinheiro com altos juros, ficando com as casas e levando os filhos como escravos. Havia uma desconsideração total para com o infortúnio dos outros. A única preocupação era: que vantagem posso tirar desse problema? Esta forma de conduta era claramente contrária à lei de Deus. Em Êxodo 22:25, a palavra diz que os judeus não podiam emprestar dinheiro a juros uns aos outros. Poderiam cobrar juros a outros, mas não entre si. A Bíblia diz também que um judeu não pode escravizar outro judeu. A pessoa rica poderia contratar uma pessoa pobre para que trabalhasse para ela, mas a escravidão entre eles estava proibida. Aqueles judeus ricos estavam violando clara e abertamente a vontade de Deus, adquirindo ganhos, explorando e se enriquecendo à custa da fome alheia. No meio do programa de construção havia surgido um conflito entre os que tinham e os que não tinham. A raiz dos conflitos internos e da discórdia sempre está no egoísmo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões
que guerreiam dentro de vocês? Os conflitos sempre têm a ver com o egoísmo, sempre. Quando há um conflito entre o que eu quero e o que você quer, temos um problema. E esse problema, se não é resolvido, acaba em conflitos e divisões. Trabalhar com pessoas que é a maior satisfação para um líder é também sua maior frustração. As pessoas tendem a ser egoístas e isso inclui a mim e a você. Queremos as coisas do nosso modo, queremos fazer o que queremos fazer. Entretanto, o que nós queremos nem sempre é o melhor. Imagine o que seria viver com uma dieta de sorvete. Eu gostaria, no entanto, minha saúde sofreria, porque o que eu quero nem sempre é melhor. O egoísmo sempre causa conflitos. A solução para o conflito. Neemias sabia que tinha um sério problema nas mãos. Todo o seu projeto poderia ruir e os muros nunca seriam reconstruídos. Os judeus estavam se explorando uns aos outros, brigando uns contra os outros e a família contra famílias. Aquilo era pior do que briga contra um inimigo. O de fato que de existir um inimigo comum, muitas vezes reúne os soldados e cria unidade. Quando, porém, estamos brigando entre nós, a nossa equipe se destrói. Primeiro passo: ire-se. Quando houve a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Se você, como líder, vê que a harmonia do seu grupo é ameaçada de alguma forma, você deve se aborrecer. Seu papel como líder é proteger a harmonia. Neemias não passou por alto o problema que estava dividindo sua equipe. Ele levou a sério. Algumas vezes é adequado irar-se. Há ocasiões em que o correto é isso. Neemias não estava apenas aborrecido, mas este versículo diz que ele se aborreceu e muito. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Deus autoriza a ira. Ele se ira, Jesus se irou. Você pode irar-se sem pecar. Quando vir a falta de harmonia causada pelo egoísmo, como líder, o melhor que você pode fazer é irar-se. Seja como Neemias, leve isso a sério. Há um tipo de ira correto e outro incorreto. Ser líder consiste em conhecer a diferença entre um e outro. Neemias não estava irado por nenhum dano ou injustiça contra a sua pessoa. Não estava devolvendo o golpe porque lhe haviam ferido o ego. Ele não estava motivado por uma revanche. Essa ira teria sido do tipo incorreto. Sua ira era uma indignação justificada. Estava aborrecido por causa do egoísmo e da sua exploração por parte daqueles ricos. Estava furioso ao ver que a cobiça e o egoísmo deles poderiam chegar a deter o projeto de construção dos muros. Para que servem os muros, se os que vivem dentro deles estão enganados uns com os outros? Pensava, como povo de Deus, precisamos nos irar contra o pecado. Diariamente, entramos em um contato com tantas tragédias humanas que temos experimentado o que alguns chamam de fadiga da compaixão. Depois de ter sentido pena por tantas vítimas das inundações, dos terremotos e das guerras, simplesmente
não podemos encontrar a identificação que sabemos que deveríamos ter para outras novas vítimas, mas pior ainda do que a fadiga da compaixão e a fadiga da indignação, muitos de nós parecem ter perdido a capacidade de irar-se, tanto quanto deveriam. Com as mentiras, o engano e o roubo, permanecer indiferente para o mal, escolher os ombros diante dele e rir são os sintomas de uma avançada degeneração do sentido da moralidade. E como se alguém tivesse dado uma dose gigantesca de novocaína à nossa consciência nacional. O líder necessita ter fogo em seus ossos. Não há nada que indigne mais um líder que as divisões. Na igreja, essa é a única coisa que realmente me enfurece. Sinto ciúmes pela harmonia em minha igreja. Sinto ciúme pela unidade nela. O de que aqueles construtores de muros menos precisavam era uma luta interna. Já tinham bastante com o que vinha de fora. Segundo passo, tome tempo para refletir, pense antes de falar. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus patriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles. A Bíblia faz a seguinte paráfrase destas frases: fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais. Os oficiais do governo eram os que estavam literalmente roubando aos demais. A palavra hebraica usada aqui significa literalmente consultei comigo mesmo. A primeira reação de Neemias foi irar-se, mas manteve uma longa conversa com ele mesmo antes de atuar como consequência dessa raiva. Ele buscou um lugar para estar sozinho com Deus, orou a respeito da situação e refletiu muito sobre ela. Sabia que necessitava ter a perspectiva correta. Quando a raiva se baseia nas emoções, pode produzir muito estrago. Neemias planejou sua resposta e consultou a Deus. O que você quer que eu diga, Senhor? Ele falou intensamente, de si para si, algumas vezes. O líder precisa conversar com ele mesmo, em vez de piorar a questão envolvendo outra pessoa. Necessitamos compreender o que provocou nossa ira, antes de agir com ira. Separe algum tempo para refletir sobre o problema e pensar bem. Quando estamos irados, nossa primeira reação pode ser errada. Você já cometeu alguma vez esse erro? Você pode se irar somente quando vir que o egoísmo é um obstáculo à obra de Deus, ou a que danifica. Essas são as coisas pelas quais você deve se irar. No entanto, você deve se certificar de separar um tempo para orar e pensar antes de falar. Do contrário, talvez tenha de se lamentar por ter feito. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago oferece o antídoto. Não é uma contradição o que ele faz. Na realidade, é esclarecer a indicação de Paulo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Há uma diferença entre a ira do homem e a ira de Deus. Quando nós nos iramos, atuamos para nós vingança. Quando nós iramos com a ira de Deus, atuamos com justiça. Nossa atuação não compreende nenhuma vingança pessoal. Não se ire porque o feriram, o irritaram, frustraram ou desiludiram. Essa é uma classe errada de ira, a ira egoísta. Nem sempre as pessoas estarão à altura das nossas expectativas, mas isso não é razão para uma ira justa. Afinal de contas, Deus já sabe que vamos decepcioná-lo e, apesar disto, continua nos amando. Ire-se com a ira de Deus e não com a sua ira. Se você está sempre pronto para ouvir e é tardio para falar, ser lento para a ira vai ser algo natural. E depois de ter refletido bem nas coisas, a ira que terá para ser a ira justa. Você se alegrará de não haver dito a primeira coisa que vem à sua mente. A ira impulsiva sempre põe você em problemas. Tenho visto como muitos líderes, embora sejam excelentes em outros aspectos, prejudicam a eficácia de seu trabalho em virtude de uma reação impulsiva de ira momentânea. Pense antes de falar. Terceiro passo: repreenda, confronte em particular aquele que o ofendeu. Quando houver um problema que precise de solução, vá diretamente à fonte. Não perca tempo tentando procurar outras pessoas que o apoiem. Não diga, tenho um pedido de oração. Todos nós sabemos que isto muitas vezes não é nada mais do que uma murmuração santificada. Vá diretamente à pessoa com a qual você tem um problema. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Se alguém o ofendeu e você vai falar primeiramente com outra pessoa, você já pecou. Neemias acusava-os de usura, um empréstimo com juros exorbitantes. Estava irado, mas depois de ter orado e de pensar bem, foi diretamente aos que estavam ofendendo a Deus. Se o irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Isto é o que Jesus disse sobre como canalizar os conflitos. Onde quer que estejamos, temos que amar ao que pecou, para ser como Neemias ou como Jesus. Necessitamos amar
inclusive os pagãos e os arrecadadores de impostos. O bom é que não precisamos tratá-los como se fosse nossa família. Essa é a diferença entre aceitação e aprovação. E quanto ao seu grupo ou equipe, envolva os demais somente quando for necessário. Vá primeiramente ver a pessoa com a qual está tendo o conflito ou que está causando o problema. Se essa pessoa é seu chefe, procure resolver em particular. Se isso não funcionar, leve outra pessoa que sirva de testemunha ou de mediador. Se isso não funcionar ainda, então envolva um grupo maior. Se você for alguma outra pessoa antes, estará pecando. Quando Neemias disse: "Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi", não estava falando de uma simples visita social. Estava irado pelo fato de aqueles egoístas estarem fazendo negociatas com os outros. Não subestimou a importância do problema, confrontou. Quarto passo: confronte o ofensor em particular. Ninguém gosta de enfrentar outras pessoas. Eu gostaria de agradar a todo mundo. Você não gostaria também? Claro que sim. Ninguém gosta de desagradar as pessoas. Ninguém quer causar sentimento negativo. No entanto, algumas vezes é necessário um confronto para o bem de todos. Tenho aprendido que, se não enfrento o problema, fica pior. Os problemas que se ignoram não melhoram. Também tenho aprendido que, quanto mais espero para o confronto, mais coragem eu precisarei. Você já percebeu como se deteriora o moral de um escritório porque há pessoas que estão fazendo todos os outros sofrerem? Como o gerente não quer enfrentar o conflito, o causador de intrigas e suas venenosas atitudes se apoderam de todo o escritório. Você já viu como se destrói uma família porque os pais temem disciplinar os filhos? O amor forte exige que confrontemos em particular quem cometeu a ofensa. Os líderes devem ter a coragem de confrontar. Para tornar-se um líder eficaz, é preciso que você desenvolva essa habilidade. Aprenda a dizer a verdade com amor. Ser líder exige valentia. Não se trata de um concurso de popularidade, pois nem mesmo Deus pode agradar a todo o mundo. O líder deve ter o valor necessário para dizer: "Não me importa o que aconteça, porque isso deve ser feito. Vou enfrentar esse assunto. Para o bem da organização, tenho que resolver isso." Foi o que Neemias fez. E isso é o que você precisa fazer, se quer ser como ele. Quando aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada.
Aos pastores e aos líderes se lhes ordenam que admoestam os que causam problemas. Tenho visto líderes que não confrontam a pessoa que causou divisão, temendo que essa pessoa fosse embora. Os problemas, em longo prazo, se tornam maiores devido à falta de confronto. 3 vezes tive de dizer a alguém: ou você se conserta ou vai embora. Em 2 dessas vezes eles se foram, e na outra a pessoa consertou-se. O confronto é tarefa dos líderes. Quando essas 2 pessoas foram embora da igreja, eu sofri durante semanas. Isso aconteceu anos atrás. E hoje, ao lembrar isso, eu reconheço que foi uma das decisões mais sábias que eu tomei. Confronte em particular o ofensor. 5º passo: determinação. Confronte em público as divisões públicas. Obviamente, em Jerusalém, todos sabiam que os ricos estavam enganando os pobres. Era mister em confrontar esse pecado em público. Confronte as coisas publicamente até que se tornem conhecidas. Se trata de um pecado pessoal, confesse-o pessoalmente diante de Deus. Se for um pecado particular entre você e outra pessoa, confesse-o em particular. Se você ofendeu a toda a comunidade, terá que enfrentar isso publicamente. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Neemias repetiu em público o que havia dito em particular aos ofensores, para aqueles homens que haviam usado suas riquezas para libertar escravos judeus. Quando era copeiro na Pérsia, aquela maneira de se comportar não fazia sentido. Por que estão tratando dessa forma os próprios irmãos e irmãs? Lhes perguntou em público: vocês sabem o que diz a palavra de Deus? Levítico diz que é ilegal o que vocês estão fazendo. Então, por que o fazem? Eles não puderam responder. Você crê que Neemias tenha ficado nervoso naquele momento? Precisou de grande coragem para fazer o que fez, confrontando em público os líderes da cidade. Estavam repreendendo aqueles dos quais defendiam para que custeassem a reconstrução dos muros. É provável que, naquele mesmo momento, o diabo estivesse lhe dizendo: Neemias, se você convocar essa reunião pública e perder o apoio deles, quem vai pagar os muros? Nunca irá terminar o projeto. E então, o que o povo vai pensar de Deus? Ele sabia que estava se arriscando, mas era o que devia fazer. Ainda mais, era o que devia ser feito. Se isso significasse paralisar a obra durante alguns dias enquanto enfrentavam esse pecado, que fosse assim. Isso mostra a integridade de Neemias.
Por isso prosseguiu: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Neemias apelou para a consciência deles, mostrando que o que estavam fazendo colocava Deus em uma situação diante dos descrentes. Era um mau testemunho. A discórdia sempre foi um testemunho pobre. Quando o conceito da igreja é de que nela existem divisões, ela perde a eficácia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. A taxa de juros era de 1% ao mês. 1% ao mês equivale a 12% ao ano. Para alguns, talvez não pareça um juro muito alto, mas naquela época era enorme, alto. Neemias estava exortando aquelas pessoas para que vissem o erro dos seus caminhos e fizessem restrição imediata. A exortação dele funcionou. Os ricos que exploravam os pobres se arrependeram. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Neemias deve ter suspirado de alívio. Havia corrido um grande risco ao desafiar aqueles ricos proprietários. Não quis correr mais riscos, não estava disposto a aceitar somente a palavra deles, senão que os fez jurar em público. Fez com que firmassem um contrato, usando o drama em seu favor. Deu-lhes uma lição objetiva que o povo não esqueceria facilmente. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. As vestes masculinas daqueles dias incluíam um avental, provavelmente diferente dos aventais que os cozinheiros usam nos dias de hoje. Neemias tomou seu avental, sacudiu-o e disse: Este é um símbolo do que Deus vai fazer com vocês se não cumprirem o que prometeram. Ele vai sacudi-los tão fortemente que vocês vão perder tudo o que possuem. Foi uma lição objetiva, visual, com a qual confrontou publicamente a divisão dentro do corpo. 6º passo: o reforço. Mostre desprendimento. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando foi nomeado governador deles na terra de Judá,
até o 32º ano do seu reinado. Durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me procederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agia dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves. E a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho, de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Neemias guiava os outros por meio do seu exemplo. Era o fundamento da sua liderança. Quando pediu ao povo de Jerusalém que reconstruísse os muros, ele foi junto para reconstruir também. Quando ele pediu que orasse, ele mesmo já havia orado. Quando ele pediu que trabalhasse de noite e de dia para poder terminar o trabalho, ele também ficava em pé, noite e dia, trabalhando. Quando ele pediu que ajudasse os pobres, ele já o tinha feito antes. Pela sua nomeação como governador, Neemias tinha direito a uma manutenção que nunca reivindicou. O povo estava passando fome. Ele percebia que aceitar comidas deles, ainda que fosse correto, teria sido colocar uma carga ainda mais pesada. Ele e os seus servos poderiam ter explorado o povo, como o fizeram outros governantes no passado, mas não o fizeram. Pelo contrário, alimentaram os pobres, ajudaram os pobres. Ele fez o quanto podia, utilizando suas riquezas pessoais, deu o exemplo. Neemias foi modelo de generosidade, teve o cuidado de dizer isso ao final do informe sobre o conflito, com o fim de fazer uma comparação entre os conflitos e o egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os conflitos. O que lhe disse foi: eu não explorei o povo, nem tenho me aproveitado do infortúnio dele. Ele não dizia isso para que o considerassem como alguém superior, mas para ensinar ao povo a maneira correta de viver. Neemias nunca pediu a ninguém que fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer, ou que já não estivesse fazendo. Podia dizer com a consciência limpa: sigam meu exemplo. Isso é uma característica da liderança. Paulo liderou desta forma: torne-se
meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Você pode dizer o mesmo? Por que não? Essa declaração de Paulo não nasce da arrogância. Estava mostrando a responsabilidade que os líderes têm. Se você não pode falar como Paulo, torne-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. As pessoas seguem modelos. Neemias o sabia e Paulo também. Paulo estava dizendo: pelo menos eu estou tentando, pelo menos estou fazendo meu maior esforço. Se você não pode falar isso também, então ainda não está pronto para a liderança. É necessário que possa dizer como Paulo: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os líderes só pedem aos outros que façam o que eles mesmos já estão fazendo. Esse era o segredo da ousadia demonstrada por Neemias. Assombra-me o fato de que aquele homem confrontou os que estavam explorando os seus vizinhos e os desafiou. Confrontou-os em público. Era um homem íntegro, como estava dando o exemplo por meio da sua vida. Ele tinha todo o direito de dizer: porque não estão ajudando os pobres, ao invés de lhes fazer dano. Se você não pode desafiar ninguém para que siga seu exemplo, qualquer coisa que você diga perderá o impacto. Como um pai, eu não posso desafiar meus filhos dizendo: faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso não tem nenhuma eficácia. Se eu não posso dizer faça o que eu faço, o impacto das palavras façam o que eu digo não vale nada. As organizações têm menos conflitos quando os seus líderes levam uma vida generosa e são modelos de desprendimento. Cada vez que você levantar algo para Deus, Satanás vai querer derrubá-lo, ou desafiar e impedir que triunfe. Assim como ele tentou deter os muros de Neemias, também fará tudo o que estiver ao seu alcance para atrapalhar e deter o que você estiver fazendo para Cristo. Pode ter certeza, é absolutamente essencial que sua equipe se sinta unida em volta do seu propósito. Já terão dificuldades o suficiente, circunstâncias e problemas que virão de fora. O de que menos você precisa é que as pessoas do seu grupo se dediquem a criticar sem motivo, causar problemas e provocar dissensões. Qual é a sua responsabilidade? Sua meta de trabalho dentro do corpo de Cristo está em Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para você ser um líder eficaz, sua prioridade máxima consiste em fomentar a unidade e a harmonia dentro da sua igreja, seu negócio, sua família, sua organização. A Bíblia diz que se deve manter a unidade a todo custo. Onde quer que haja um grupo de pessoas, existirão diferenças internas.
Isso é inevitável. Se duas pessoas estão de acordo em tudo, então uma delas está sobrando. Existirão diferenças que não há equipe nem organização perfeitas, nem mesmo as suas. Espere os conflitos aparecerem, mas leve em consideração que Deus deseja que reduzamos ao mínimo este conflito, para a sua glória, especialmente na igreja. O testemunho da nossa vida não deve se basear no que tenhamos criado com as nossas mãos ou falado com nossos lábios, mas no amor que temos manifestado aos outros. Esse é o sinal do líder. Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nos 5 primeiros capítulos do livro de Atos, usam-se 10 vezes expressões como uns aos outros e em harmonia. Atos insiste 10 vezes na unidade que existia no princípio daquele corpo, e no meio deles se produza todo tipo de milagre, quando existe unidade. Ao estilo de Atos, existem também o poder de Atos, o amor de Atos e os milagres de Atos. Vance Abner disse certa ocasião: os flocos de neve são frágeis, mas se ajuntam em número suficiente podem deter o trânsito. Sozinho eu não posso fazer muito. Você também não pode fazer muito sozinho. Mas juntos formamos o corpo de Cristo. E juntos podemos causar impacto. Podem-se atirar 100 pedras pequenas numa lagoa, e tudo o que se conseguem são umas poucas ondas na água. Juntando-se, porém, todas essas pedras, e se o que se atira for um grande penhasco, conseguem-se grandes ondas. Quando estamos juntos, unificados, nada pode deter o corpo de Cristo. Juntos somos uma força que é preciso levar em consideração. O fato de você ter este livro nas mãos e estar lendo essas páginas é um claro indício de que o seu coração busca a Deus. Façamos o pacto de que vamos realizar todo esforço que for necessário para guardar a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Eu desafio você a dizer: meu Deus, quero me converter em pacificador. Quero me converter. Era um funcionário da paz. Onde quer que haja discórdia, semeie a paz. Algumas vezes é possível que isso exija um confronto. Talvez durante a reunião do seu grupo alguém comece a criticar. Alguma pessoa precisa assumir a liderança e dizer: posso confrontar você com amor? Tomamos uma direção equivocada. Não deveríamos estar falando assim. Deixe que essa pessoa seja você. Ame o suficiente para confrontar. Diga a verdade com amor. Pai, dou-te graças pelos que estão lendo esse livro e orando comigo nesse momento. Dou-te graças pela tua igreja. Sabemos que Satanás tenta nos atacar desde o exterior, mas seus ataques mais sutis consistem em semear discórdia no interior.
Peço-te que estejamos preparados para isto quando tivermos de enfrentar novos desafios, que sejamos sensíveis diante das necessidades de outras pessoas, que sejamos conhecidos como pacificadores. Tu dissestes: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados meus filhos. Queremos ser como tu és, e quando trazemos paz, somos como és. Pedimos-te estas coisas em nome de Jesus. Amém. Pontos de reflexão. Sempre que você pertencer a um grupo, desacordos e diferenças serão inevitáveis. Deus permite o conflito para sua glória, para que, assim, aprendemos a deixar os nossos interesses pessoais pelos seus interesses. Você está pronto para dar esse passo de fé? Temos aprendido a orar pelo nosso papel de liderança, a planejar, a motivar outros, a organizar nossos projetos, a lidar com a oposição e a resolver conflitos. Mas o que fazer quando o conflito está na nossa alma? Uma coisa é quando os problemas são com outras pessoas e outra muito diferente, e quando lutamos contra os nossos desejos. Como agimos ao enfrentar a tentação? Sempre reconhecemos? Nosso próximo capítulo examinaremos as tentações da liderança.